Uma força inigualável e indestrutível. Esta é a força que experimentam aqueles que caminham com Deus. Quando você caminha com o Senhor, mesmo que atravesse o vale da sombra da morte, você pode dizer, eu não temerei nenhum mal. Você inabalável, você indestrutível. É isto que experimentam aqueles que caminham verdadeiramente com Deus. Não com Deus que nós fabricamos, não com Deus que nós criamos, mas com aquele Deus que nos criou. Aquele Deus cujo rosto se revelou em Jesus. O Deus único e verdadeiro. Aqueles que caminham com este Deus, cujo coração se prostra na sua presença, cuja vida então é pautada na palavra dele, cuja vida se ajusta àquilo que é vontade do Senhor, esses experimentam aquilo que diz o salmista, correm sem se cansar, renovam as suas forças. Por mais que sejam atingidos, não sucumbem. Olha, Jesus no Evangelho de hoje está dizendo, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A fragilidade da igreja contrasta com a força do mundo. É o contraste manifestado por Cristo em sua pessoa. Diz o missal, os judeus esperavam um rei poderoso e triunfador, mas ele se apresentou inerme e tranquilo. Tão pobre que não tem onde repousar a cabeça. Mas dá prodigiosamente pão a milhares de pessoas. Diante de Pilatos proclama-se rei. No entanto, se deixa prender, flagelar, conduzir à morte como um malfeitor. É um programa nada fácil para a igreja. É um programa nada fácil para nós cristãos. Continuamente tentada a assumir as mesmas atitudes do mundo, aparentemente mais eficazes. Eis aqui a grande tentação desta hora. Usarmos as mesmas armas do mundo. Responder à sua violência com violência, responder ao seu ódio com ódio, responder ao seu mal com vingança. Jesus não fez assim. E o missal está dizendo, todas as vezes que ela, a igreja, se revestiu de poderio, todas as vezes que eu e você nos revestimos de poderio, afastamo-nos do espírito do seu fundador e secaram as fontes da sua ação. Nós não podemos cair nesta tentação do maligno. O nosso caminho é o mesmo caminho de Cristo Jesus, sim. Há uma via sacra a ser percorrida, há uma cruz a ser carregada, há uma morte. No entanto, há também a ressurreição, a glória. E nesse caminho aqui de cruz, nesse caminho de prova, nesse caminho de perseguição, precisamos permanecer então fiéis à palavra, ao Evangelho. O missal aqui comenta a posição da igreja diante do mundo. Somos bombardeados por tantas notícias, números de fiéis que diminuem, confusão doutrinária, etc, etc, etc. Isso tudo para nos confundir, isso tudo para nos abater. Mas nós precisamos ter o olho fixo na palavra, o olho fixo em Jesus que diz as portas do inferno não triunfarão. O mundo pode ir até onde ele quiser, ou melhor, ele só vai até onde Deus permitir. O diabo, ele só vai aonde Deus permite. Ele não passa dali. A ação dele é limitada. Nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. E é assim como Cristo, que venceu a soberba satânica através da sua humildade, que venceu a tentação à riqueza e à opulência com a sua pobreza, que venceu as mentiras de Satanás sendo fiel à verdade. Outro dia alguém dizia, se começarmos a nos preocupar, a agradar o mundo, se a igreja começar a se preocupar em agradar o mundo, ela vai esquecer de agradar a Deus. A igreja nunca vai se preocupar em agradar o mundo.
Nós não podemos pegar fatos isolados e dar a isso o nome de igreja. A igreja de Cristo nunca se preocupará em agradar o mundo. Ela permanecerá fiel ao seu Senhor até o fim. E quando percebermos isso aqui ou ali, tenhamos a certeza, isso não é igreja. Este membro, ele já se colocou fora. Ele já se colocou fora do corpo. Nós precisamos ter muita clareza. Jesus está dizendo, né? O discípulo de Cristo é testemunho como mestre de pobreza, simplicidade, humildade, coragem e clareza de posição em todas as circunstâncias. Não negociamos a nossa fé. Pronto a suportar com paciência toda injúria e pronto a denunciar toda injustiça. Isso tudo na pessoa do discípulo, olha. Ele é aquele que suporta toda injúria e é aquele que denuncia toda injustiça. Jesus está dizendo, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estamos falando aqui a nível de igreja, a igreja e o mundo. Esse contraste. Mas quantas vezes esse duelo ali se faz sentir dentro da sua casa, na sua vida. E Jesus está dizendo como nós vamos vencer esse combate. Uma força inigualável, uma força indestrutível é o que experimentam aqueles que caminham com Deus. Diante desta palavra hoje, supliquemos ao Senhor a graça de permanecermos firmes até o fim. É chegada a ocasião de testemunhar com a vida. Podem até nos impedir de pregar. Podem até nos calar, podem até nos silenciar. Mas a nossa vida continuará a gritar. Jamais nos impedirão de viver o Evangelho. Jamais poderão nos impedir de viver o Evangelho. O discípulo de Cristo é sempre um homem livre. Livre. Mas precisamos frisar, isso só experimenta aqueles que permanecem fiel à palavra, aqueles que vivem em comunhão com Deus, o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que revelou seu rosto em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Eu pregava outro dia num encontro e eu dizia, o Deus que nós fabricamos tantas vezes, os nossos bezerros de ouro como os israelitas no deserto, esse Deus que nós fabricamos é um Deus que não pode nada, que não pode fazer nada por nós, até porque é um Deus que não existe. E quantas pessoas estão inclinadas diante de um Deus que não existe? Ou seja, diante dos bezerros de ouro que confeccionaram. Nós, cristãos católicos, nos dobramos diante do Deus único e verdadeiro. O Deus que era, que é. O Deus eterno, imutável. É este Deus que nós adoramos, que nós servimos, diante de quem nós nos dobramos, inclinamos o nosso coração e nos submetemos à sua palavra. Na certeza de que Ele nos quer, né, felizes. Não a felicidade que o mundo está pregando, não. Passageira, efêmera, ilusória, mas essa felicidade eterna. Essa bem-aventurança eterna, que nós experimentamos a todo instante, mesmo em meio aos sofrimentos. O cristão é inabalável e indestrutível. Exatamente por causa da força de um outro que nele habita. Não é por si mesmo, mas por causa de um outro que nele habita. Vamos proclamar esta palavra suplicando a graça ao Senhor de perseverarmos até o fim.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela força e poder que há nesta palavra, sejamos cada vez mais fortalecidos no Senhor, inabaláveis, indestrutíveis, por causa deste Deus que habita em nós. Que essa palavra te fortaleça em todas as tuas batalhas. Permanece firme. Não cedamos às tentações de Satanás. A tentação de poder, de prazer, de possuir. Mas estejamos sempre unidos ao nosso Deus, ao Senhor. É Ele a nossa herança. É Ele o nosso quinhão. É Ele a nossa terra prometida. É Ele. Só por Ele. Sempre por Ele. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, permaneça firme no propósito nesses 21 dias do jejum de Daniel e juntos vamos experimentar o sobrenatural, a graça, a glória de Deus. Com certeza, já estamos sendo aí transformados interiormente pela força da oração e do jejum. E tantas outras graças virão. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.